Em Marília, pelo menos 3 famílias conseguiram na justiça uma autorização para cultivar maconha para extrair a substância usada no tratamento de doenças graves como a epilepsia. Como se não bastasse toda a burocracia e os altos custos para a importação dos produtos, quem embarca nessa luta ainda tem que lidar com o preconceito. Aos 68 anos, Evaldo sofre as consequências da doença de Parkinson, diagnosticada 4 anos atrás. O Parkinson, inicialmente, a primeira coisa que aparece é o tremor nas mãos. Não é? Tremor na cabeça, na boca, na língua, isso é o que mais é o sintoma mais aparente. Esses sintomas, eles trazem dores nos braços, nos músculos onde você sente o tremor. Basicamente é isso. Depois, com o andar da doença, a progressão da doença, isso vai acarretando outros problemas. Além do Parkinson, ele ainda tem diabetes, é cardíaco, tem crises de ansiedade e depressão. Já tomou vários medicamentos, mas nada fez o efeito desejado. Até que o filho descobriu na internet o extrato de canabidiol. A substância é extraída da planta da maconha. Fomos até para São Paulo e tudo mais. E aí a gente acabou conseguindo uma autorização da Anvisa, né? Ele experimentou o remédio e teve efeitos muito bons, muito positivos. Vocês perceberam realmente muito rápido o efeito do canabidiol? Sim, no mesmo dia. Ele tomou o remédio e poucas horas depois já dava para ver efeito. Já. A diminuição dos tremores é o que mais transparece, né? Mais visível, mais notável. O comerciante conta que percebeu os benefícios logo na primeira vez que usou o canabidiol. Não tem absolutamente nenhum sintoma diferente. Eu, pelo menos, não tive nenhum sintoma diferente. Não fiquei muito louco, nada, tudo normal, normalíssimo. A única coisa de diferente é que eu já não tinha mais o tremor, pelo menos 70% do tremor tinha ido embora. O canabidiol virou a esperança de voltar a ter uma vida normal. Mas aí começaram os empecilhos. Primeiro, o excesso de burocracia para importar o produto dos Estados Unidos. Depois, o preço. A substância custa muito caro. Por isso, ele recorreu à justiça e conseguiu a autorização para cultivar a planta e extrair em casa o canabidiol que precisa para o tratamento. Eles vinham gastando em torno de R$4.000 mensais para o tratamento com óleo importado canabidiol, né? E não teriam mais condições de prosseguir com isso. Mediante isso, nós ingressamos com habeas corpus preventivo de salvo-conduto para poder importar a semente da maconha, né, para plantar, para colher, para extrair e ministrar única e exclusivamente ao Evaldo, pai, que tem a doença de Parkinson. E com tudo isso, nós conseguimos reduzir de R$4.000 o tratamento mensal para R$200, R$300 mensais. É uma economia gritante. Esta é a terceira vez que a Justiça de Marília autoriza o cultivo da maconha para fins medicinais. As 2 primeiras saíram em fevereiro do ano passado. 2 mães de crianças com deficiência conseguiram essa vitória. Nayara é mãe da Letícia, de 6 anos, diagnosticada com epilepsia de difícil controle. As medicações tradicionais não faziam efeito. A mãe passou a cultivar a planta para extrair a cannabis medicinal. Assim, conseguiu proporcionar mais qualidade de vida para a menina. A Letícia, ela teve muitos ganhos, né, principalmente na parte imunológica, que ela vivia internada, né, tomava antibiótico contínuo, nunca mais internou, nunca mais tomou antibióticos. As convulsões diminuíram muito, e o desenvolvimento neuropsicomotor dela deslanchou. A Cláudia, mãe do Matheus, de 12 anos, também ficou aliviada quando saiu a decisão. As 2 importaram as sementes da Europa e foram buscar com especialistas o conhecimento para produzir o medicamento artesanal. O local onde as plantas da cannabis estão sendo cultivadas é mantido em sigilo por medida de segurança, mas os primeiros resultados já podem ser observados. Em aproximadamente 6 meses, as mães já fizeram a primeira colheita e extração dos canabinoides e os pacientes já começaram a fazer uso da substância. De 80 crises convulsivas, uma criança que os médicos davam como sem solução, e o óleo artesanal feito pela Fernanda veio e simplesmente praticamente encerrou as crises convulsivas dele, você dá para falar o quê? Que ele teve 100% de melhora.
o óleo artesanal ele tende a ser mais eficiente, porque ele extrai THC, ele extrai o CBD, ele extrai o CBG, CBV. Tem inúmeros canabinoides hoje descritos na literatura, que a gente pode pegar as propriedades deles isolados, né? Mas juntos eles fazem um trabalho muito melhor. O processo para extrair a substância é longo. Demora pelo menos 15 dias para obter o óleo da planta. Aqui são produzidas 3 variedades com características diferentes, de acordo com as necessidades de cada paciente. A Fernanda, que ajuda neste processo, é pioneira na extração dos canabinoides no Brasil. Ela aprendeu as técnicas há mais de 20 anos quando morava nos Estados Unidos. Foi assim que conseguiu oferecer mais qualidade de vida ao filho. Meu filho hoje tem 20 anos e eu morei nos Estados Unidos, eu fui para lá quando ele tinha 6 meses e ele foi diagnosticado com problema cardíaco. E esse problema cardíaco, ele tem, na verdade, taquicardia supraventricular. Então, existe uma célula que dispara o coração como se fosse um outro impulso que manda bater novamente. E aí dobra o batimento cardíaco. E ele tinha convulsão febril, no caso deles, diferente das meninas. Mas quando ele tinha febre alta, desencadeava a convulsão e a convulsão desencadeava todo o problema cardíaco, que poderia resultar em uma parada cardíaca. E aí foi quando ele foi diagnosticado e aí foi receitado o canabidiol para nessas convulsões, é questão assim de 8, 9 segundos a gente conseguia parar a convulsão e não daria, né, não trazia toda outra problemática. Não por acaso, elas são entusiastas da causa. Juntas, fundaram uma associação de apoio às famílias e conscientização sobre o uso da cannabis medicinal. A intenção é dividir o conhecimento para ajudar o maior número possível de pacientes. Casos em que a medicina tradicional ainda não é capaz de resolver e que o preconceito representa um atraso no tratamento dos pacientes. A nossa ideia aqui na Malélia é que a gente possa difundir essa informação, que a gente possa estar ajudando as pessoas que precisam, que não têm conhecimento, né, para poder salvar vidas, porque não que ele vai salvar uma vida exatamente, né, não vou pôr assim, mas a Claudinda diz que integrado com outras medicinas a gente consegue resultados inacreditáveis, assim. Então, a gente fica bem feliz de ver os pacientes melhorando.